Olá pessoal, tudo bem? Hoje o professor está aqui em casa gravando mais um vídeo para vocês. Eu deveria estar lá na escola, mas eu estou bem doente, tá? Eu espero que seja apenas uma gripe normal. Eu acho que é mais uma gripe normal, mas não é bom eu ficar transitando por aí, porque esses sintomas começaram ontem, né? Então ainda não tem como saber se é uma coisa mais grave. Então, por precaução, eu vou gravar aqui offline para vocês e vou mandar apenas pontuando aquilo que eu já ia falar para vocês em aula, tá? E eu também vou reforçar aqui alguns aspectos das atividades que eu passei para vocês nas aulas passadas, para vocês já se organizarem. E também eu vou falar um pouco sobre o nosso TCT, beleza, pessoal? Então, nós começamos a ver o tema do Renascimento e lembra lá que eu expliquei para vocês que existem três características fundamentais do Renascimento. A primeira delas, a exaltação do mundo greco-romano, tá? A segunda, o antropocentrismo. A terceira, a relação com o tempo, tá? E, por fim, né, complementando esses três pilares, junto com a ideia do antropocentrismo, o humanismo e individualismo, tá? Então, aqui, ó, pessoal, deixa eu explicar, passar para vocês. Aqui, deste conteúdo, nós temos desde a página 87, tá? 4, Renascimento e Humanismo. Nós vamos daí, então, até a página 101, quando nós falamos da ciência, beleza? Então, eu vou detalhar algumas aulas, umas 2 ou 3 aulas, para falarmos sobre as fases do Renascimento. Então, na terça-feira, vocês já vão ter uma aula falando sobre as fases do Renascimento. Mas aqui eu quero focar ainda mais nesses elementos que determinam o que é a Renascença, tá? Então, nós temos a valorização do passado, greco-romano, o antropocentrismo, o individualismo, que entra aqui junto com o antropocentrismo, e uma nova visão de tempo, tá? Por que eu estou falando que são 3 e não 4? Porque se vocês focarem, para ficar mais fácil de vocês estudarem, se vocês focarem no antropocentrismo, na ideia da exaltação do mundo greco-romano, tá? E da relação com o tempo, já tá bom, porque a ideia do antropocentrismo tem como resultado o individualismo. Claro que se vocês colocarem numa prova as 4 certinhas separadas, eu vou aceitar, melhor ainda. Mas para vocês não se confundirem tanto, já façam essa junção de individualismo com antropocentrismo, porque na verdade não existe este individualismo na Renascença sem essa postura antropocêntrica, tá? E o que é essa postura antropocêntrica? Basicamente a ideia de que o homem agora ele é um sujeito. E o que isso também significa? Ser um sujeito tem como implicação nós reconhecermos que você e eu somos capazes de interpretar o mundo sem nenhum tipo de relação prévia, tá? O homem ele se emancipa. Não temos agora aqueles cânons religiosos da Idade Média que determinam como eu devo conhecer a natureza. Lembra lá que eu falei para vocês que a medicina ela era considerada algo muito restrita na Idade Média, porque os médicos eles não tinham a possibilidade de pesquisar em cadáveres para entender o funcionamento dos corpos, e isso limitava o trabalho destes médicos, né, a investigação desses médicos. Apenas na Renascença, com a ideia do antropocentrismo, toda essa questão se desvincula e o homem agora ele pode pôr em prática a sua curiosidade, a sua capacidade de entendimento da natureza. Algo que já existia lá na Grécia Antiga e foi se perdendo, porque o homem ele foi ficando em segundo plano, tá? Com a propagação de religiões mais vinculadas a uma visão cosmológica fechada,
como é o caso do cristianismo, que tem um cosmos ordenado em que tudo faz sentido, tá? Essa ideia do homem criativo, ela ficava em segundo plano. Já na Renascença, não. Os artistas, eles aparecem querendo explorar mais sobre a natureza. Eles aparecem, os artistas, filósofos, cientistas, eles aparecem com uma postura de criar. Então é um momento de muita criação, de muita defesa desta criação, tá? Então isso é algo fundamental. E ali na página 91 da apostila de vocês, tem uma explicação do que é o humanismo. E esta explicação é muito importante aqui para vocês entenderem. Marquem a página 91, porque o humanismo já tem como cerne, como motivação, o fato de que estas pessoas, elas fazem uma reverência ao mundo greco-romano, tá? E isso gerou um movimento intelectual, que estava associado também aos mecenas, que eram os financiadores dos artistas. E este humanismo, por que a ideia de humanismo? Vem do termo humus, que é terra, tá? Então o humano é algo que cria, que cultiva. Então essa ideia do humanismo desemboca na concepção da criatividade. Por isso que a Renascença, ela tem uma forte relação com a arte. E talvez a Renascença, os 3 períodos da Renascença que nós vamos ver na próxima aula, eles foram únicos em termos de incentivo à arte, incentivo à ciência, tá? Então o homem, ele começa a se emancipar daquela visão cosmológica, fechadinha, né, onde tudo tinha uma finalidade e todos éramos criaturas de Deus. Então a tecnologia, ela começa a se expandir. Vou dar um exemplo aqui só para vocês conseguirem ilustrar. Na Idade Média, você entendia que a realidade era um determinismo, ou seja, se você nasceu desta forma, você tem que aceitar esta forma. Já na Renascença, se você é uma pessoa que tem miopia, por que não desenvolver uma lente para que eu possa melhorar a minha capacidade de enxergar? Então, na Renascença, todo o conhecimento, ele passa a ser concentrado também em uma capacidade inerente ao homem de ser curioso, de explorar a realidade e, por consequência disso, conseguir criar coisas retiradas da natureza, tá? Coisas oriundas da natureza. Beleza, pessoal? Então, o humanismo aqui, ele entra nesse sentido de exaltar o que é humano, de exaltar a capacidade criativa e fazer uma referência aos primeiros teóricos e filósofos que fizeram isso lá na Grécia Antiga, tá? Fazendo só um paralelo para vocês aqui, tem uma coisa muito importante, porque o homem, a ideia de homem é um conceito velho, a ideia de indivíduo é um conceito velho, e a ideia de cidadão também é um conceito velho, que vem lá da Grécia Antiga. Porém, a ideia de humano e de sujeito são concepções relativamente novas, tá? Comparado àquelas concepções de indivíduo que existiam lá na Grécia Antiga, tá? Então, nós temos a concepção de humano como uma nova forma de categorizar, de criar uma categoria para o homem. O homem agora não é mais parte de um sistema que é uma inteligência. Agora ele é inteligência, ele é sujeito de si. E por isso que isso vai ter como desdobramento principal mudanças sociopolíticas. A monarquia, que era algo comum a força monárquica absolutista na Europa, ela também vai mudar lá no século XVIII, século XVII e XVIII. Então, tudo isso essa ideia do humanismo vai gerar uma comoção em toda a Europa, tá? Que vai influenciar as grandes navegações e será colonizada, será difundida aqui nas Américas como uma forma de doutrinação, tá? Então os nativos aqui das Américas, os povos pré-colombianos, eles vão ser doutrinados por essa percepção eurocêntrica de mundo, essa percepção eurocêntrica que entende já o humano como alguém que explora. Por isso que quando os colonos eles vêm aqui para as Américas, eles exploram muito dos recursos naturais, porque essa concepção de explorar a natureza, ela era muito da época.
Hoje em dia ela é muito mais branda, nós exploramos a natureza a todo tempo, porém existe uma percepção de que essa exploração ela pode ser prejudicial ao nosso planeta. Naquela época não, quando o método científico foi criado, na Renascença, quando a ciência começou de fato a ser desenvolvida, nós não paramos de nos desenvolvermos. O progresso científico ele nunca parou, ele é ininterrupto. Então, lá desde o século XIV agora até o século XXI, nós tivemos aumento populacional, aumento da qualidade de vida, outras questões que não existiam, como por exemplo um sistema financeiro vinculado pelo dinheiro, a indústria não existia, então a indústria mudou a nossa forma de nos relacionarmos com a realidade. E tudo isso começou lá com o Renascimento e também com uma nova classe que fez parte de todo esse desenvolvimento, que era a classe dos burgueses, como nós vimos, tá? Daí, existem 3 fases do Renascimento, que eu vou destacar melhor na próxima aula. Mas, dentro de todas essas fases, aparecem figuras muito emblemáticas. Na primeira fase do Renascimento, que ela é chamada de Trecento, porque ela acontece no século XIV, então o século XIV ele vai de 301 até 400, então por isso o Trecento. Nós temos a figura de Dante Alighieri. Dante Alighieri era um escritor, poeta, que vivia na Itália, tá? E ele escreveu a Divina Comédia. Divina Comédia é uma obra fundamental, uma das obras mais importantes já produzidas pela nossa civilização. Por quê? Primeiro porque ela é muito bem articulada, são cânticos, e a história ela é muito complexa, porque ela tem referências do mundo grego, né? A ideia da exaltação do mundo greco-romano, muitas referências ao mundo grego, à mitologia grega, misturando essas referências da mitologia grega com a mitologia cristã. Tá? Então aí nós já temos o Dante Alighieri, ele é uma síntese do que foi a Renascença nessa questão do humanismo e da exaltação do mundo greco-romano, porque ele pega referências lá do mundo grego e mistura isso com a mitologia cristã. Então, só para vocês terem uma ideia, no livro A Divina Comédia, ele vai junto com Virgílio, que é um poeta romano, tá? Mais uma referência ao mundo greco-romano, vai conduzi-lo pelo inferno. Não só pelo inferno, ele passa pelo limbo, purgatório, inferno, depois céu, né? Então, toda essa ideia, o imaginário que nós temos do inferno como sendo um lugar de tortura, de muitos castigos, algo eterno, dor e ranger de dentes, toda essa imagem que nós temos vem das narrativas do Dante Alighieri. Na Bíblia não existe bem definido, na Bíblia católica, na Bíblia judaica, ou até mesmo no Alcorão, não existe uma definição muito clara do que é o inferno. Existem ali interpretações, mas nada é descrito detalhadamente qual é o tipo de castigo para qual tipo de pecado. Mas na Divina Comédia nós temos lá os 7 pecados capitais que representam os círculos do inferno. Então cada pecado tem um tipo de punição. E tudo isso é explorado dentro da obra do Dante Alighieri de maneira muito rica, com muitas referências. Então, por exemplo, nós temos lá em dado momento não, em toda a obra, figuras históricas que já faleceram, que estão lá no inferno, no purgatório, no limbo ou no céu, que vão aparecer em todo esse momento. É muito legal essa obra, e ela tem uma versão ilustrada que é muito mais legal ainda, e que na terça-feira eu vou mostrar algumas imagens, alguns desenhos que ilustram a Divina Comédia para vocês terem uma ideia do que se tratava. Mas a Divina Comédia é um exemplo dessa concepção bem renascentista, bem do início da Renascença. Outros artistas que aparecem aqui são ali o Rafael, o Michelangelo, que vai pintar a Capela Sistina, só que o Michelangelo já é lá da terceira fase da Renascença, que também eu vou falar para vocês em aula, tá? Mas todos esses artistas, isso é uma coisa muito importante para que vocês tenham em mente, todos esses artistas, cientistas, filósofos, eles partem destes princípios que foram elencados para vocês. A exaltação do mundo grego e do mundo romano, o antropocentrismo junto com o individualismo e a noção de tempo. Essa noção de tempo
ela é fundamental. Por quê? Porque não é possível existir uma física moderna como nós conhecemos, não é possível aparecer um Galileu, um Newton e depois um Einstein sem o entendimento dessa noção de tempo. Tá? Essa noção de tempo é fundamental. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso quando for falar lá sobre a ciência na Renascença. Daí eu vou focar um pouco mais nessa questão do tempo. Mas o entendimento, a primeira coisa que vocês devem saber sobre isso é que a relação que nós tínhamos com o tempo na Idade Média e na Renascença é totalmente diversa. Beleza, pessoal? E agora, rapidinho, só vou dar uma breve explicação sobre como eu quero que o TCC seja desenvolvido, pelo menos na minha disciplina. Eu acredito que o professor Bruno também e o professor Leonardo também tem uma outra forma de entender. Mas o que eu quero que vocês façam ali é um enfoque nas obras renascentistas. Quais são essas obras? Obras literárias, obras de arte como esculturas, pinturas ou a própria música. E eu também quero que vocês foquem nessa ideia de misturar a ciência com a produção artística, da matematização. Quem era mestre nisso era o próprio Leonardo da Vinci. Mas vocês podem encontrar, por exemplo, o Donatello, que era um escultor, né? Ele fazia esculturas em mármore, e ele tem uma escultura chamada Davi, né? O Davi de Donatello, e ali você tem ideia de simetria, de proporção, essa concepção áurea, né? Da matemática aplicada para criar proporção e simetria. Então a arquitetura, ela era muito matematizada nesse período. Então você tinha um estilo antigo, que era o estilo gótico, que marcava a Idade Média. Agora você vai substituir isso por algo que também fazia uma alusão ao mundo greco-romano. Então as construções com aquelas fachadas com pilares gregos e romanos voltam a aparecer. Tá? A forma, as referências, as formas de se vestir, né? Aqueles mantos, por exemplo, o próprio Dante Alighieri aparece com esses mantos em muitas ilustrações, que também mostram que o homem renascentista estava olhando lá para o passado para tentar reconstruir alguma coisa nova, tá? Então, pessoal, só para reforçar isso, quando vocês forem fazer o TCC, foquem nas obras, não foquem tanto na biografia, porque a biografia é uma coisa que com um Google simples lá nós temos. Agora, entender como que as obras funcionavam, como é que se deu, qual era o contexto disso, isso é muito mais importante. Então, por exemplo, você vai pegar o Leonardo da Vinci para trabalhar lá no TCT. Entenda por que o Leonardo da Vinci fazia aquele tipo de obra. Por que o homem vitruviano é tão importante? Será porque é do Leonardo da Vinci ou porque o homem vitruviano representava o antropocentrismo por excelência e essa ideia da matematização? O homem vitruviano, que é aquela imagem do homem com os braços cruzados, as pernas cruzadas, num triângulo e num quadrado ao fundo, indica essa ideia da matemática, da proporção, muito presente na produção desses teóricos, artistas e filósofos, tá? Então, para vocês irem acompanhando, leiam pelo menos, pessoal, pelo menos até a página 101, tá? Até a página 101, para vocês terem um panorama total disso. E já que nós não conseguimos fazer as perguntas na live, que poderiam aparecer lá na aula online, vocês podem, lendo o livro de vocês, anotar as perguntas que vocês querem fazer. E daí, na sexta-feira que vem, né, que estou gravando isso aqui na sexta, no dia da aula, que nós teríamos, né, na próxima sexta-feira, com essas perguntas anotadas, vocês podem direcionar qualquer tipo de dúvida para mim que eu vou responder. Beleza, pessoal? Então, é isso, tá? É mais para falar um pouco sobre o que nós vamos estudar e reforçar alguns tópicos e falar um pouco sobre o TCT, que eu também vou falar muito mais lá no finalzinho do mês, beleza? Então, pessoal, não deixem de estudar, tá? Desculpem eu não poder estar lá presente na escola, mas realmente eu não estou em condições. Ontem eu passei muito mal, tá? E hoje eu espero que a base de remédio eu fique um pouquinho melhor, tá? Então, é isso, pessoal. Um abraço, fiquem bem, até mais. Tchau.